aspecto da santificação? Posicionamento, posição. A santificação significa separação. Então isso tem a ver com o aspecto da posição que nós fomos colocados. Nós fomos transportados do reino das trevas para o reino do amado Filho. Nós saímos de um reino de trevas e fomos transportados, ou seja, posicionamento. Nós fomos posicionados. E o que quer dizer a palavra igreja? Mas a palavra igreja quer dizer o quê? Tudo isso. Mas assim, eu estou falando do aspecto grego da palavra, né? Eclésia. Eclésia. Que traduzida é igreja. O que essa palavra quer dizer? Igreja significa os chamados para fora. Né? Chamados para fora de quê? Do mundo e incluídos no reino do amado Filho. Eclésia quer dizer isso. Os chamados para fora. Então a santificação tem a ver primeiramente com esse aspecto de posicionamento. E quem foi que nos posicionou? Foi o próprio Senhor em virtude da sua obra. Amém. O seu sacrifício na cruz nos abriu uma porta que nós entramos por ela, uma porta larga, uma porta totalmente aberta, que é a porta da salvação. E nós fomos posicionados em Cristo. Então cada um aqui tem uma posição em Cristo. Foi separado para Ele. E isso dependeu não de nós. O que nós fizemos para nos posicionar? Não fizemos nada. Foi o Senhor que fez tudo. Ele se entregou, se sacrificou, morreu por nós, ressuscitou e o seu sacrifício foi aceito. Eu sei que às vezes entender o que foi feito ali na cruz não é algo fácil, né? Conversava com o Caleb esses dias sobre o sangue de Cristo, entender o porquê que o sangue de Cristo nos perdoa, o que tem no sangue. Eu conversava com ele sobre isso, mas o assunto hoje não é esse, né? O assunto hoje é outro. Então, esse posicionamento que nós temos em Cristo não dependeu de nós. O que nós fizemos somente? Eu coloco aqui fazer entre aspas, porque não é uma obra, né? O que cada um aqui fez para poder ser posicionado? Aceitou Deus? Somente a fé. Só fé, só creu. O Senhor fez tudo isso por mim? Eu creio que Ele fez. Ou seja, isso não é fazer alguma coisa. O crer não é fazer, né? Quem fez foi Ele. Eu só criei na obra que Ele fez. Então, porque nós cremos, nós fomos posicionados. Lá em 1 Pedro, capítulo 2, o que fala lá? 1 Pedro 2:9. Vamos aí abrir a Bíblia. O primeiro que chegar lá pode ler. Mas vós sois a geração... Mas os jovens. Os jovens. É verdade. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou, das trevas para a sua maravilhosa luz. 10. Vós, que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Então, o que o apóstolo Pedro fala que nós somos? Somos geração eleita. Todos acharam? Não, eu não. Hebreus está no Antigo ou no Novo Testamento? Eu achei. Está no Novo. Está ali perto de Tiago, lá para o final. Achei. Hebreus, perdão, não é Hebreus não, é 1 Pedro, tá? Me perdoa. Agora, mudou? Me perdoa que é 1 Pedro. 1 Pedro 2:9. Também está no final, né? No finalzinho. Achei, o meu tá até marcado. 1 Pedro 2:9. Então Pedro fala que nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa. Olha o que nós somos. Nação santa. Povo adquirido. Vós que em outro tempo não erais povo. Versículo 10. Mas agora sois povo de Deus. Isso tudo pela obra de um homem só, Jesus Cristo. Então, em virtude disso, nós fomos posicionados. Beleza. Até aqui está entendido? Até aqui está tranquilo? Que você foi posicionado. Não adianta você ir para o mundo. Não adianta. Você é de Cristo. Né? De um jeito ou de outro, você vai ser transformado pelo Senhor. Transformado na sua alma. Você pode fugir, você pode correr,
mas você já faz parte de outro povo. Não adianta você renunciar. Já era, você foi capturado por Cristo. Você creu em Cristo? Todos aqui creram em Cristo? Já era. Não tem mais volta. É um caminho que não tem o caminho de volta. É um caminho de mão única. Você só vai. Agora você só vai para Cristo cada vez mais. Só vai para Cristo. Você pode até tentar fugir, mas você é do Senhor. Amém? Glórias ao Senhor por isso. Só que existe um segundo aspecto da santificação. Um segundo aspecto de ser santo. Que agora não depende somente do Senhor. Depende de cada um de vocês. Aí entra o seu trabalho. Aí agora entra o seu querer. Agora vai entrar a sua obra. Porque se você foi posicionado em Cristo, não é porque você foi posicionado que a sua conduta mudou. Que a sua mente mudou. Que aquilo que você pensa também foi santificado. São coisas diferentes. Nós somos santos? Amém. Por que nós somos santos? Porque Deus é santo. Não. Nós queremos entender. Qual foi a pergunta? Nós somos santos, amém? Por que nós somos santos? Porque nós somos separados do mundo e não praticamos pecado? Porque nós fomos posicionados. A gente pede pra preparo. É mesmo. Oi? A gente tenta não praticar. A gente melhorar, mas em qualquer coisinha, se a gente perceber, a gente pratica. Mas imagina a sua conduta, tudo que você faz durante o dia. Se for considerar isso, você é santo? Não. Você não é. Pô, eu sou santo, que isso? Eu fiz isso, fiz aquilo. Pá. Não é. Então você não é santo por causa disso. Você é santo porque você foi posicionado. Você não pertence mais ao reino das trevas, você pertence a Cristo. E o sangue dele cobriu todo o seu pecado. O sangue dele, a obra dele, te justificou. E por causa disso, todos nós somos santos. Mas será que a nossa conduta é santa? Será que a nossa conduta é separada? Ou nossa conduta e nossos pensamentos ainda estão misturados? Alguém pode dizer? Se todos os pensamentos e todas as suas condutas são santas? São separados? Não são. Então como é que nós podemos ser santos? Nesse primeiro aspecto, nós somos santos. Mas existe uma coisa que é a nossa carreira aqui na Terra. Depois que você é transportado, agora você tem uma carreira. Você tem um caminhar em Cristo. E o que deve acontecer nesse caminhar? Vamos ver se a... Eu tenho que gravar assim, não. A Júlia fala isso aí. Não, eu queria citar um versículo. Então pode citar. 1 Coríntios 6:10. 1 Coríntios 6:10. Estão falando aqui das pessoas que não entrarão no reino do céu. Mas depois, no versículo 11, diz assim: é o que alguns vencido, mas a vez sido lavados, mas a vez sido santificados, mas a vez sido justificados, em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. O versículo encaixou direitinho, né? Tais fostes alguns de vós, que praticaram injustiça, né? Que viviam em pecado, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Esse versículo que a Júlia leu fala de que aspecto da santificação? Do posicionamento ou da conduta? Do posicionamento. Né? Todos nós fomos santificados e justificados pelo Senhor. Mas agora nós temos que tratar de um outro aspecto da santificação, que é a nossa conduta. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Romanos 12, 1 e 2. Não nos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da Isso, foi de cabeça? perfeita, boa, perfeita e agradável. Amém. Amém, Júlia. Isso aí. Tá vendo? Isso aí. Romanos 12, 1. Para quem que Paulo está escrevendo aqui? É para ímpio ou é para crente? É pra... Ele está escrevendo para crente, né? E os crentes já são santificados, não são? Já são santos. Mas olha o que ele fala aqui para os santos.
Romanos 12, versículo 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, ele está rogando para os irmãos, para aqueles que são santos, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então os crentes que já foram posicionados, agora tem que ter o que transformado? Tem que ter a mente transformada. Então eu vou falar algo aqui para os irmãos, para os jovens, que eu não sei se vocês sabem, mas é bom saber. Quando nós fomos salvos pelo Senhor, o Senhor veio habitar no nosso espírito. Todos sabemos que nós temos corpo, certo? Alguém duvida que nós temos corpo? Você está vendo o seu corpo. Quem é que vai duvidar? Claro que eu tenho corpo aqui, estou tocando. Mas você sabia que você também tem uma alma? Amém? Como é que você sabe que você tem uma alma? Porque tem vida. Mas o quê? Como é que você sabe que você tem uma alma? Subconsciente. Gênesis diz que quando Deus fez o Adão, o homem, da pó da terra, do barro, ele soprou nas narinas dele sopro da vida. E ele se tornou alma vivente. Se tornou uma alma vivente. Certo? Então você sabe porque está escrito. Mas no seu dia a dia, como é que você sabe que você tem uma alma? Sentimentos. Mas o quê? Escolhas. Que diz respeito à vontade. Né? Então, Tem um livre-arbítrio, né? Então você pode escolher. Se você tem um livre-arbítrio, você escolhe. Porque, por exemplo, consciência. As árvores, as plantas, elas não têm livre-arbítrio. Porque elas foram feitas para ser planta. Isso. Na função delas. Isso. Não posso escolher, sei lá, não faça. Não pode. Nós também não podemos, né? Eu quero ser um pássaro. Do jeito que tá hoje em dia. Tem pessoa que acha que é animal, né? Eu já vi um vídeo de alguém querendo virar um cachorro. Isso tem a ver com a vontade, bro. A planta não pode fazer isso. Eu sou um cachorro, mas ela vai continuar daquele jeitinho ali. Nós somos diferentes, né? Nós temos vontade. Então, por que você sabe que você tem uma vontade, que você fica triste, que você fica alegre, que você fica com raiva? Isso te mostra que você tem algo a mais do que um corpo. Você tem uma alma. Então, a alma é o quê? É a sede das emoções, da vontade e dos pensamentos. Porque você pensa, você sabe que você tem uma alma. Mas você sabe que você também tem um espírito? Você sabe que você tem também um espírito? Então, o corpo é algo mais externo. A alma é algo mais interno. E o espírito é algo mais interno ainda. Ô tio, a gente tinha botado um quadro lá na Moila, né? Tinha, isso aí mesmo. Lembrou do quadro? Eu tô tentando lembrar. Então nós temos um espírito que está mais interno ainda. E como que nós sabemos que nós temos um espírito? Já falamos que a gente tem corpo. Você tem corpo por quê? Como é que você sabe que você tem corpo? Primeiro porque você está vendo. E depois, como é que você sabe que você tem corpo? Porque você sente fome, bro. Você sente frio. Você sente calor. Então isso é o corpo. Porque como você sabe que você tem uma alma? Você sente alegria, felicidade, tristeza, raiva. E como você sabe que você tem um espírito? A consciência que eu falei não é da alma, é do espírito. A consciência do espírito. Tá vendo? Se for o Espírito Santo, né? Que o senhor diz? Não, o nosso espírito. Então, eu acredito que pelas coisas que se a gente vai fazer alguma coisa errada, o Espírito vai tocar na gente, a gente vai saber, Olha, é por aí. a gente vai saber que a gente tá fazendo errado. Isso aí. O Espírito é o lugar que Deus toca quando acontece não, o que o Ré falou. Isso, né? É o que nos guia a Deus, né? Por exemplo, o Espírito Santo age lá no nosso espírito. Por isso que ele nos quebranta e quando a gente está fazendo algo de errado, a gente sente. Isso, é por aí, é por aí. Então, assim, vocês deram o exemplo perfeito. Quando vocês estão fazendo alguma coisa errada, alguma coisa lá no interior toca, né? Ó, você está fazendo errado. Isso é o Espírito de Deus que habita no nosso espírito, nos alertando que aquele caminho não é um caminho a ser seguido. Então você sabe que você tem um espírito porque você tem comunhão com Deus por meio do espírito. É aquela consciência, né? Oi? Então olha só.
Quando nós fomos posicionados, que é o primeiro aspecto da santificação, nós fomos posicionados no reino do nosso Senhor Jesus Cristo e o Espírito de Deus veio habitar no nosso espírito. Então por que nós fomos santificados? Porque o nosso espírito foi santificado. O Espírito de Deus habita no nosso espírito. Por isso nós somos santos no nosso espírito. Então quando nós pecamos, aquela consciência nos acusa. Porque agora o nosso espírito é do Senhor. Amém? Agora, aquele espírito que nós temos no nosso interior, ele quer sair de dentro para fora. Então a transformação começa de dentro para fora. Não é de fora para dentro. Não adianta eu falar para você que você não tem que mentir. Simplesmente, você não tem que mentir. E você vai se esforçar de fora para dentro. Vai dar certo? Não vai dar certo. Você não tem que roubar. Se você se esforçar de fora para dentro, você vai cair toda hora. Você não tem que ter pensamentos impuros. E você se esforça e toda hora você cai. Caramba, eu não estou conseguindo. Por quê? Porque é um esforço de fora para dentro. Você está confiando na sua carne, na sua própria força. Isso vai dar certo? Por que muitos caem toda hora? Porque tentam se esforçar na carne. Não, eu sou forte, eu vou conseguir vencer o pecado. Em você mesmo você não consegue. Porque a transformação começou aonde? De dentro, do mais interior do seu ser, que é teu espírito, para fora. Amém? Isso, então o novo nascimento, ele começa no teu espírito. Mas ele quer transformar também a sua alma. E a alma é a sede da tua conduta, da sua vontade, das suas emoções e do seu pensamento. O seu pensamento pertence à sua alma. Então, por isso que nós lemos Romanos capítulo 12. O que tem que ser transformado? Perdão. O que tem que... Olha só. Trava-língua. 3 tigres tristes. Como é que é o trava-língua mesmo? Tem um negócio de trigo também aí, né? Eita. Um prato de trigo para 3 tigres tristes. Isso foi um trava-língua legal. Mas vamos lá. Nós temos que ser transformados de dentro. Eita! Deixa eu beber uma água aqui. Calma. Acho que eu fiquei mais nervoso que a Marcela, né, Marcela? Poxa, olha só. Tá vendo como é? Amém. Nós temos que ser transformados de dentro para fora. Ai, Senhor. Glória ao Senhor. É de dentro para fora, irmãos. Vamos lá? Do espírito para a alma. Amém? Então, a nossa mente pertence à alma. Por isso que nós lemos Romanos capítulo 12. Transformai a vossa mente. Se a sua mente não for transformada, as suas emoções também não vão ser transformadas. A sua vontade não vai ser transformada. Então a nossa mente precisa ser renovada. O que eu penso cotidianamente? O que eu coloco diante dos meus olhos todos os dias? Né? Nós temos que ter cuidado, irmãos, com aquilo que entra em nós. O que nos santifica? Agora partindo para o segundo aspecto da conduta. Né? Primeiro aspecto, posicionamento. Segundo aspecto da santificação, conduta. O que nos transforma a nossa conduta? O que transforma a nossa conduta, a nossa alma? João, capítulo 17. Vamos lá. Oi? A primeira é posicionamento. Nós somos santos porque fomos posicionados. E a segunda é conduta. 17 e 17. Pode ler. Deixa todo mundo abrir. João 17 e 17. João 17 e 17? Isso. Todo mundo abriu? Santifica-os na tua prisão. A tua palavra é a verdade. Assim como... Amém? João 17 e 17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade.
Então como que nós vamos ser santificados na nossa alma? Por meio de quê, irmão? Da Bíblia. Por meio da verdade. E a verdade é o quê, irmão? Então não adianta. Eu sempre bato nessa tecla. Não adianta você ficar escutando o que o mundo prega. O que o mundo prega não é verdade. Então seu coleguinha da escola vai falar muita coisa que ele acredita, né? Ah, eu acho que a vida tem que ser vivida assim. Eu acho que a gente tem que curtir a vida. Não é isso que o mundo prega? A gente tem que curtir essa vida, porque a vida é passageira, a vida é curta, então tem que curtir o dia a dia. Tem um garoto na minha sala que ele faz muita bagunça. Só esse ano, só nesse mês, ele já tomou 2 advertências. Aí a professora falou assim, por que você é tão assim? Faz tanta bagunça. Aí ele falou assim na cara da professora, a culpa não é minha, a gente só vive uma vez só. Essa é a ideia do mundo. A gente só vive essa vez, então tem que fazer o que eu quero. Essa é a verdade do mundo. E a verdade do mundo é uma mentira. Vai que bom amanhã, né? É assim que a gente tem que viver, irmãos? A nossa esperança não está nesse mundo. Então não pense da forma que o mundo pensa. Ah, eu tenho que curtir, eu tenho que fazer, eu tenho que acontecer. Porque a vida passa rápido. Isso é mentira. O que adianta o homem fazer tudo o que quer e ganhar tudo se perder a alma dele? Não adianta o quê? A gente vive aqui no máximo 80 anos, em média, né? E com o restante da eternidade? Você não pensa nisso? Temos que pensar nisso. Então, o que nos santifica é a verdade. E quem é a verdade? É a palavra. É aqui, irmão, nesse livrinho aqui, ó. Tá tudo aqui dentro. Tudo contido aqui dentro. E aqui fala de uma pessoa. Que pessoa é essa? Então a verdade também é quem? A verdade também é quem? É Cristo. Onde é que está escrito isso? Ou qual é o versículo, se vocês podem citar? Eu sou o caminho e a verdade. Amém. Ele é o Pai. Mas falou certinho. Na ordem trocada, mas está certo. Eu estou me atrapalhando todo aqui, imagina a Isabela, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. É o Senhor. Não existe uma outra verdade. Então você vai ser santificado somente pela verdade, irmãos, que está contida na palavra, que é o próprio Senhor. E quem vai nos guiar a essa verdade? Quem é que nos guia a essa verdade? A verdade é o Senhor. A verdade é essa palavra. Mas quem nos guia? É o Espírito Santo que habita em nós. Está vendo o trabalho perfeito do Senhor em nós? Nós temos que confiar no Espírito que habita em nós. João 16:13. Como é que fala? Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em verdade. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que é de mim. Todo mundo ouviu? João 16:13. Amém? Então quem nos guia a verdade é o Espírito. Ele vos guiará a toda a verdade. Muitas vezes ele vai fazer isso falando no nosso interior, dentro de nós. Mas ele vai usar também outras ferramentas. Alguém pode citar alguma ferramenta que o Espírito usa para que nós sejamos guiados a toda a verdade? Tem, posso falar 2? Pode falar. Tem a palavra A palavra. e também outras pessoas que podem ser usadas pelo Espírito Santo. Isso, certinho. Vocês estão craque. Oi? Os irmãos. Mais algum? Os exemplos que ele deu para nós. Os exemplos. É? Como assim exemplo? Dá um exemplo aí de um exemplo. Por exemplo, uma pessoa, ela tem a oportunidade de roubar. E daí o irmão tá com ela e ele não sabe que está sendo observado, mas ele escolhe não roubar. Aí ele dá um exemplo. Sim. Um exemplo de fidelidade, de conduta, né? O Senhor usa tudo isso. Você falou os irmãos, né? As pessoas. E eu vou ser bem específico aqui, né? Os irmãos. O Senhor usa os irmãos da igreja. Por isso que nós temos que estar na comunhão. Mas o Senhor, para os jovens, ele usa os pais cristãos a te guiar também a toda a verdade. Então os pais vão te guiar também a verdade que é Cristo. Os pais, sendo guiados pelo Espírito Santo, vão te guiar. Mas nós estamos num processo de santificação que vai levar a nossa vida toda. Você não vai estar sempre com seus pais. E tem uma coisa que o Senhor vai usar o resto da sua vida para que você seja santificado. Sabe o que é?
as dificuldades da vida, os problemas da vida, as circunstâncias em que cada um vai ser inserido ao longo da sua vida. O Senhor vai usar esses problemas, essas dificuldades, esses momentos de desespero para te transformar o seu pensamento, transformar os seus sentimentos e transformar a sua vontade. Me dá um exemplo nítido na Bíblia de que o Senhor usou a dificuldade para santificar o servo dele. Eu acho que foi Jó. É um exemplo nítido disso, irmãos. Jacó. Eu ia falar Na verdade, todos passaram por problemas, né, dificuldades. Mas o exemplo nítido disso que o Senhor fez foi com Jó. Um outro nítido também que eu acho é Israel, né? Que Israel se afastou de Deus, passou por várias dificuldades e Sim. depois eles foram obrigados a voltar a Deus. Isso. Isso várias vezes, não foi só uma. Isso. Então, quando você estiver passando por problema, dificuldade, não se desespere. O que você tem que fazer nesses momentos? Ir para a palavra. Vem para cá. Ó. Porque o Espírito Santo, ele vai pegar o seu problema junto com a palavra e vai te transformar. É isso que ele vai fazer sempre. Sempre ele vai fazer isso. Tem problema? Não vá para outro recurso. Não fuja para outro canto. Não vai buscar solução em outro lugar. Vem para a palavra. Vem para cá. Ó. Aqui está a solução. Então os problemas, as circunstâncias, aliado com a palavra, são ferramentas que o Espírito vai usar para te transformar. E isso ele quer fazer. Então não se desespera. Você vai passar por dificuldade na sua vida? Vai passar. Vai passar por problema? Você vai passar. Vem para cá. Ó. Aqui é o lugar de refúgio. Aqui é o lugar de refúgio em que você vai parar, você vai pensar e sua mente vai ser transformada. Aquele seu pensamento que o Espírito quer tirar, ele vai conseguir tirar por meio disso. Te colocando em dificuldade, te levando para a palavra, para sua mente ser transformada. Por isso que é um sacrifício vivo. O próprio Espírito fez o que com o nosso Senhor? O que o Espírito fez com o Senhor no início do seu ministério? O que diz lá em Mateus? O Espírito levou o Senhor até o deserto para quê? Para ser provado. É Ele que vai levar você para a dificuldade, meu. Não se desespere. Fique tranquilo. Ah, eu quero viver uma vida boa, agradável, não quero ter problema. Esquece. Isso é coisa de filme, de historinha. Na vida real é diferente. Na vida real tem problema. Mas graças ao Senhor que nós temos a palavra. Nós temos o Senhor. E Ele quer nos limpar. Ele está nos limpando. Ele está nos santificando na nossa conduta, na nossa alma. Vamos abrir lá em Gálatas. Capítulo 5. E eu tenho mais 10 minutos. Gálatas 5,19. Vamos ler até o versículo 25. Todo mundo abriu? Gálatas 5,19 até o 25. Júlia, quer ler? Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, peleias, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebequices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. Até aí. Olha só quanta coisa de ruim. É muita coisa, né? Ele não acabou, porque ele falou que tem coisas semelhantes a essa, certo? Você tem mais. Então esse mundo está repleto de coisas ruins. Isso em virtude do pecado. Então coisa ruim no mundo, Daniel, não falta. O que não falta é caminho errado. O que não falta, irmãos, é pecado. Diversos. Mas o que Paulo adverte? Júlia, continua aí. O que Paulo adverte? Continua lendo. Mas 22. 22? Isso. Mas o fruto do Espírito é amor. Não, volta um pouquinho. Quando você parou ali no embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Das quais vos
Então, quem comete essas coisas que ela leu, esquece o reino. Quem comete essas coisas não reina com Cristo. É uma advertência que ele faz. Pode continuar, Júlia. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, Andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglória, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. amém. Então existe um viver no Espírito e existe um andar no Espírito. Um andar fala da nossa conduta nesse mundo. E olha quais são o fruto do Espírito. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Nós, na nossa carne, na nossa força, a gente consegue gerar esse fruto do Espírito de nós mesmos. Eu falo pro Caleb, trata bem sua irmã. Fala direito com ela. Tenha amor por ela. No minuto seguinte, eles estão se batendo lá. É difícil, né, Caleb? É fácil? Não é fácil, porque você vai tentar na sua carne, mas a sua irmã vai te irritar. O que você vai fazer? A carne vai se levantar, né? Então você não consegue gerar isso. Tem que ser de dentro para fora, tem que ser uma transformação interna. É o Espírito. Se você vive no Espírito, ou seja, o Espírito vive em você, você também tem que andar no Espírito. Busca o Espírito, busca a palavra. Isso diz respeito ao que você consome, o que você se alimenta. Quer falar alguma coisa? Eu estou com uma dúvida. Eu já vi várias vezes na palavra essa questão aqui. A palavra gozo. O que significa a palavra gozo? Gozo é alegria. Alegria. Um gozo, entendeu? Uma alegria do Senhor. Então agora vamos partir bem para a prática, para o dia a dia de vocês. Tem um filósofo grego, Hipócrates, que ele fala o seguinte: que o seu alimento seja o seu remédio. É isso que ele fala. Que o seu alimento seja o seu remédio. Físico mesmo? Isso, físico. O que você come. A gente é aquele que a gente come. Aquilo que a gente bota para dentro. Então se você come muito assim, vamos dizer assim, uma cor bem forte. Aquilo que bota no feijão, que fica bem roxo. Rabanada, beterraba, né? Se você come beterraba, muita beterraba, as suas fezes vão sair meio roxinhas. Se você come muita cenoura, né? O seu corpo é constituído daquilo que você se alimenta. Então aquilo que você bota para dentro vai ser a constituição do seu corpo. Isso também serve, irmãos, para a alma. Porque nós também alimentamos a nossa alma, a nossa mente. O que você tem colocado na sua cabeça diariamente, Daniel? Caleb, Ryan, Júlia, Ana, Débora, Isabela. O que vocês têm colocado na sua mente todos os dias? O que vocês têm buscado para se alimentar? Isso vai afetar a alma de vocês. Isso vai afetar a mente de vocês. Então cuidado com o que vocês colocam na mente. Cuidado com a série que vocês assistem. Cuidado com conversas que você tem. Cuidado com aquilo que você acredita como verdade. Ontem a gente estava vendo alguma coisa, né? Foi um filme do X-Men, não foi? Tava, sessão da tarde que eu liguei. Tinha lá o Wolverine. Tá. Lembra? Aí tinha dois personagens lá, né? Um era do mal e a outra estava em dificuldade. Tava com um pensamento meio turbulento. E ela tinha que sair da casa dos mutantes lá, né? Aí o que o camarada fez pra ela? Começou a soprar no ouvido dela. Não, você não pode ficar aqui nessa casa. Você é uma ameaça pra todo mundo aqui nessa casa. Alimentando a mente dela com mentira. E o que ela fez? Ela fugiu da casa, se isolou, foi embora. Porque o inimigo plantou algo na mente dela. Sutilmente falando no ouvido dela. Você não pode ficar aqui. Você fez isso. Você fez aquilo. Você é uma ameaça para todo mundo. O que será que o professor vai fazer contigo? E aquilo foi alimentando a mente dela. E ela tomou uma decisão errada. Por quê? Porque ela deixou a mente dela ser alimentada por mentiras. O que tem alimentado a sua mente, jovem? Em que você tem gasto o seu tempo?
Será que são com coisas que vão te trazer saúde na alma? Ou são com coisas que vão adoecer a sua alma? Pare de dar ao seu cérebro alimentos que não prestam. E os pais têm que estar sempre atentos a isso. Muito atento. E vocês estão vivendo num tempo muito perigoso, sabia? A gente aqui, não sei a Marcela, né, que é um pouco mais nova, mas a gente não viveu na nossa juventude o que vocês estão vivendo. Quer falar, Débora? Informação aí, a mamãe sempre fala pra gente nunca conversar com o diabo. A gente, quando a gente está alimentando o personagem, a gente está praticamente conversando com ele. Isso. E acaba tomando nossa mente e a gente fica com ele. Então, o primeiro aspecto da sua alma que o inimigo vai atacar é a sua mente. Cuidado com a sua mente. Sua mente tem que ser transformada. Não escute conversinha de amigo que não é do Senhor. Não traga aquela verdade para sua mente. Você é alguém separado. Você já foi posicionado. Então você tem que se alimentar das coisas que são celestiais, que são do céu, que são do alto. Isso deve encharcar a sua mente. Como você tem se alimentado? Faça essa reflexão você mesmo com você. Você com você mesmo. Do que você tem se alimentado? O que você está colocando para dentro? Vamos abrir lá em Filipenses. Filipenses 2:8. Posso ler? Pode ler. Todo mundo achou? Todo mundo achou? Achei. Perdão, Filipenses 4:8. Pode ler. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é profano. Se algum virtude há em mim, se algum isso, nosso pensamento. Então o que tem que ocupar o pensamento de vocês? Tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Se tem alguma virtude, se tem algum louvor, pensa nisso. É claro que isso é um processo, não é algo que vai acontecer da noite para o dia. Quanto mais você ama o Senhor, mais você vai pensar nessas coisas. Quanto mais você peca, e você se reconhece como pecador, e você vê que você necessita mais do Senhor, mais você vai amar o Senhor, e mais você vai pensar nessas coisas. Aquele que mais é perdoado, mais ama. Então não pense que você é alguém, eu sou santo porque fui posicionado, mas olha para a sua conduta. Será que na minha conduta eu sou santo? Então a primeira coisa que você tem que fazer é transformar a sua mente. Cuida da sua mente. A sua mente tem que ser uma fortaleza contra as astutas ciladas do diabo. Faça da sua mente uma fortaleza. Eu sei que é difícil. Vocês vivem tempos difíceis. O mundo está na sua mão. O mundo está aqui. Ó. E você leva isso aqui para qualquer lugar que você está. Dependendo do que você acessa aqui, o mundo está aqui. Está na sua mente. Então, ó, se você não consegue ficar com isso aqui sozinho, sem fazer besteira, não fique com isso aqui sozinho. Fique com o adulto do lado. Pai, deixa eu mexer no celular? Beleza, mexe. Mas fica perto do teu pai. Fica perto da sua mãe. Não fica sozinho com isso aqui. Pais, cuidado. Se vocês liberam o celular com acesso à internet para os seus filhos. Muito cuidado com isso. Na verdade, tem irmãos que recomendam. Eu só vou dar celular pro meu filho, sabe quando? Tem irmãos sérios que falam isso, tá? Eu só vou dar celular pro meu filho, sabe quando? Quando ele for adulto e sair de casa. Enquanto ele estiver na minha casa, sobre o meu teto, não tem celular. Ou
tem de forma bastante restrita, como eu tô falando. Quer usar internet, celular, computador? É num lugar aberto com supervisão. Porque se o adulto tem dificuldade com isso, imagina o jovem. Aí vem aquela coisa, eu tenho que fazer um trabalhinho da escola. Beleza, faz. Mas faz aqui na sala de jantar. É o que eu faço né? em casa. Tá fazendo o quê? Tô criando um trabalho. Daqui a pouco eu volto, e aí, acabou? Tem que ser assim. Não pode dar brecha pro inimigo. Que ele vai entrar num descuido nosso. Ainda sou radical. Se eu pegar, eu vou tirar e não vou devolver. Se apagar a mensagem, eu vou tirar e não vou. Mas não tem a apagar porque foi pra internet e fica tudo registrado. Quem é hacker consegue buscar. Consegue buscar. Quem é hacker consegue. Então a gente tem que se especializar os adultos, né? Temos que ser hackers. Pra cuidar deles, né? Pra cuidar deles. Vamos terminar? 1 Tessalonicenses 4:7. Já passa rápido, né? 1 Tessalonicenses. Vamos começar com 4:3. Vamos lá. 4:3. 1 Tessalonicenses 4:3. Pai nosso. 1 Tessalonicenses. É antes de 2 Tessalonicenses. Daniel, pode ler. 1 Tessalonicenses 4. 3. Posso ler? Pode ler. Bem alto. Pois está a vontade de Deus. A vossa santificação. Só até aí. Porque essa é a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? A santificação. A vossa santificação. Mas eu não já sou santo. É o primeiro aspecto, posicional. Agora tem o aspecto da conduta. Igual você falou, né? Viver uma vida santificada. É uma vida, né? Se você for posicionado, que aquilo seja real na sua vida. Essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. Versículo 7. Um outro jovem. Versículo 7, 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Bem alto, Rainha, bem alto. Voz bem alta. Porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Amém. Vocês foram chamados para santificar? São. E agora eu vou escolher Isabela. Hebreus capítulo 12. Versículo 14. Hebreus 12, 14. É depois, um pouquinho depois. Isso. Pode ler, bem alto. Porque os que dizem claramente mostram que Capítulo 12, versículo 14. Hebreus 12, 14. seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Amém? Todos ouviram? Amém. Quem quer ver o Senhor? Imagina ver o Senhor. Caramba, é tremendo, né? Mas tem que fazer o que para ver o Senhor? Buscar a santificação. Seguir a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Por que seguir a paz e a santificação, Gabriel? Porque o pecado, na presença de Deus, o que Deus faz com o pecado? Ele consome na hora. Então ninguém que não seja santo, santificado, pode estar na presença de Deus. Então para ver Deus tem que ser santo. E isso é um processo que nós vamos passar, irmãos. Esse é um assunto para... Porque se nós não formos santificados aqui, ainda tem a hiena de fogo, né? Que vai nos purificar, né? Mas não é assunto para eles agora. Amém? Amém? Todos querem ver o Senhor? Então o que vocês têm que se preocupar na sua vida? Santificação. Já foram separados, mas que isso seja trazido para a conduta de vocês. Amém? Essa parte que tá falando é uma parte de geral, né? Não é só nós vivemos em paz. Nós trazemos paz para os outros também. Isso. No que depender de você, você não tem que ser alguém que traga confusão, briga. Tem que ser alguém que traga paz.
paz, conciliação, né? Então, mas não é só paz pra nós. Vou viver aqui minha vida inteira. Não. Você tem que ser alguém que promove a paz. Né? Amém?